A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica no livro de Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3, diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, eu costumo dizer, ou melhor, a Bíblia nos ensina que a hierarquia de Deus, ela é na horizontal. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem isso aí, quando ele diz que nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. E nós nos completamos uns aos outros. O braço é tão importante quanto os olhos, a boca é tão importante quanto os ouvidos. Então, todos nós somos importantes para o crescimento do reino de Deus, para o nosso fortalecimento também nesse processo de santificação. A importância de estarmos unidos, de estarmos juntos, porque fazemos parte desse corpo. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo: nada façais por partidarismo. Às vezes a divisão, o partidarismo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, acaba trazendo dificuldade para a igreja, acaba trazendo provações para a igreja, sofrimento para a igreja. As pessoas às vezes esquecem de que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tudo vê. Lá em Hebreus 4 vai dizer que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem tudo vê. Às vezes nós esquecemos, porque nos comportamos não como um cristão, mas sim como um mundano. O apóstolo Paulo, ele nos orienta: não podemos fazer nada por partidarismo. Não podemos fazer nada pensando em nós mesmos, ou pensando no grupo A ou grupo B. Nós temos que fazer a obra de Deus, pensar na obra de Deus como que um corpo. Todos são importantes e todos têm um espaço dentro desse corpo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer que há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Tem muito crente fraco, muito crente doente, porque não vive a palavra de Deus. Ao invés de ele esvaziar-se a si mesmo, ele faz tudo por partidarismo, politicagem. A humildade passa longe, e quando tem uma humildade, é uma humildade estereótipa, né? Uma falsa humildade. E nós precisamos, meu irmão, minha irmã, viver a palavra que nós pregamos, que nós dizemos que cremos. Interessante que ainda no capítulo 2, a partir do versículo 6, versículo 5, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nada de partidarismo, nada de contenda, nada de grupinho. Isso é terrível. As pessoas que vivem de grupinho, de contenda, né, de fofoca, falando mal do outro, né, espalhando adjetivos, né, para denegrir a imagem de pessoas. Umas pessoas dessas não estão se comportando como cristão, estão comportando como mundano, porque Jesus, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento, nada de partidarismo, não faça nada por inveja, para se vangloriar, eu fiz, seja humilde. Jesus, ele lá em João, no Evangelho de João capítulo 13, ele deu esse exemplo para os discípulos, lavou os pés dos discípulos. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos nos alegrar com a vitória do outro. Ao invés de ter inveja, ganância, soberba, nós precisamos tirar esse sentimento e tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que no versículo 6 ele começa dizendo: pois subsistindo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, sempre pensar no reino de Deus. Às vezes é necessário nós nos abstermos de alguma coisa, para que o nosso irmão possa desenvolver, para que o nosso irmão possa também fazer parte desse corpo. E esse deve ser o sentimento do cristão, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. E qual foi a recompensa de Cristo? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Você quer que seu nome esteja no livro da vida? Você quer que naquele grande dia Jesus diga para você: vinde a mim, bendito de meu Pai? Então, tenha as características de Cristo. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Faça isso e com certeza você será vitorioso, você será abençoado, a sua casa, a sua família, seu local de trabalho, onde você botar as plantas dos seus pés, Deus te abençoará. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a termos as características de Cristo. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.